Olá, meus amados queridos, graça e paz, estamos de volta com o nosso Porções Diárias da Palavra, estamos com a série Caminhos e queremos hoje refletir em Atos capítulo 8 e a palavra de Deus diz para nós, de forma muito especial no verso 26, o anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Amém. Aqui está para nós o caminho da evangelização. Esse texto ele é muito especial. Ele fala sobre a realidade de Filipe, fala de um homem que era importante, da rainha de Candace, lá da Etiópia, e aquele homem estava regressando de Jerusalém. Era um homem religioso, era um homem que estava lendo uma porção da Escritura, mas ao mesmo tempo ele não compreendia o que ele estava lendo. Ele não sabia de que se tratava ou a quem se referia aquele texto. E quando a palavra de Deus menciona que Filipe ele foi designado por Deus para ir aquele caminho, para que pudesse então evangelizar aquele homem. É interessante para nós quando podemos perceber que Filipe ele vai para um caminho que está deserto. Esta foi a designação que o texto traz para nós, em que ele recebeu uma ordem para que ele fosse para um caminho que estava deserto. E de repente você pode se perguntar, o que uma pessoa vai fazer, não é? Ou quem será evangelizado no caminho deserto? E aqui está a resposta para nós neste capítulo 26, neste capítulo 8, a partir do verso 26, nós temos aí a realidade de que mesmo naquele lugar, mesmo naquele caminho que estava deserto, estava também de passagem um homem que precisava ser alcançado pela mensagem do Evangelho. E podemos ter como desenvolvimento desse texto que Filipe, ele foi. Muitas pessoas querem, na verdade, neste tempo nosso, como igreja, muitas pessoas estão em busca do sucesso, do glamour, né, de se colocar como popstar, como estrela, como alguém muito importante. E, infelizmente, nós sabemos que existem pessoas que não aceitam ir para determinado lugar para pregar a palavra de Deus, se não tiver um determinado número de pessoas, e aí então estabelece um número bem alto de pessoas para estarem naquele local, para que tenha condição de recebê-lo. Já pensou nisso? Então, existem cantores que só cantam também se tiverem uma grande multidão, né, que forem reunidos ali centenas, talvez milhares de pessoas, para que estejam apreciando a música que será cantada. Bem diferente dos tempos modernos, nós vemos então que Filipe foi para uma estrada deserta, direcionado por Deus, pelo Espírito Santo, para que ele pudesse encontrar uma pessoa, uma alma, e aquela alma tão especial, tão importante, que merecia a atenção do evangelista, que merecia a atenção designada por Deus para que ele fosse alcançado com a mensagem do Evangelho. Devemos tirar como lições para nós que mesmo quando nós julgarmos que somente uma pessoa estará ouvindo a mensagem, a palavra, o texto compartilhado, você pode saber que aquela pessoa ela pode alcançar a família dela, ela pode alcançar o bairro dela, a cidade dela, ela pode ser usada por Deus talvez para ganhar milhares ou milhões de pessoas. Nós não sabemos, mas Deus sabe. E então, que você nunca despreze a importância de compartilhar a palavra de Deus, mesmo que seja com uma pessoa. Segundo, é importante para nós considerarmos que a obra da evangelização ela começa em Deus. Foi Deus que orientou Filipe para que ele fosse ali. E quando nós podemos considerar que a igreja ela foi instituída pelo Senhor Jesus, a ordem para ir a todo mundo e pregar o evangelho veio do Senhor Jesus. Então, a obra da evangelização começa em Deus, na pessoa de Cristo, e que nós precisamos estar atentos a essa verdade. Também podemos aprender nesse texto, de forma muito especial, que mesmo aquelas pessoas que são religiosas, mas que ainda não
têm o conhecimento de Cristo, essas pessoas, elas são alvos da evangelização. Elas precisam conhecer Cristo, porque é mais do que ser religioso, é mais do que frequentar uma religião, é mais do que ter uma denominação, uma igreja evangélica, né, uma igreja que a pessoa participa, porque é preciso conhecer Jesus. Nesse texto, no desenvolvimento dele, nós vamos encontrar que Filipe anunciou para aquele homem Jesus. Ele falou para aquele homem sobre Jesus e aquele homem, então, ele professou publicamente a sua fé. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ali, então, pararam o carro, desceram a água, Filipe o batizou. E a palavra de Deus, então, diz que houve salvação, houve transformação, houve quebrantamento, houve alegria. Né? Então, aquele homem foi para casa cheio de alegria. Né? E podemos supor, né? Podemos compreender, né? Podemos considerar que aquele homem, ao regressar à sua terra, ele se tornou um propagador do Evangelho, um anunciador das boas novas da salvação. Assim, então, eu e você temos uma grande responsabilidade. O caminho da evangelização, ele pertence a mim, pertence a você. Nós temos uma grande responsabilidade. Assim como fomos alcançados, existem outras pessoas também para serem alcançadas. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe, para nós estarmos conscientes da realidade da evangelização. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós somos muito gratos porque a salvação em Cristo chegou, Deus, para nós. Alguém foi usado para transmitir a verdade do Evangelho, Deus, para nós. Muito obrigado, Deus, pela Tua graça manifesta. Obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pelo Teu amor. E assim como naquela estrada em que Filipe obedeceu a ordem do Senhor, em que ele foi àquele lugar, em que ele foi àquela estrada, e ele proclamou o Evangelho para aquele homem, que reconheceu Jesus Cristo como o Filho de Deus, como Salvador único da sua alma. Deus, que o Senhor nos ajude, amplie a nossa visão e nos dê o entendimento, Deus, de fazermos a Tua vontade. Estarmos, ó Deus, proclamando a mensagem salvadora de Cristo. Quero pedir que nos ajude, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo. Seja conosco, Deus, pedimos no nome de Jesus. Amém. Assim, meus queridos, nós terminamos esse nosso momento de hoje e assim até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Grande abraço para você, fique na paz, fique com Deus.